Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do Josian Benício, que é o assessor de comunicação da Prefeitura Municipal, ao qual damos as boas-vindas. Também o Maurício Munhoz, que está aqui com a gente, ele que é professor de Ciências Contábeis, professor de Economia aqui no estado de Mato Grosso, ele que também já foi secretário de Ciências e Tecnologia do governador Mauro Mendes, né? Também atualmente trabalha no Tribunal de Contas, onde é chefe de gabinete do estado, e está aqui presente aqui no Parque do Dinetec para falar também um pouco sobre a situação econômica aqui do estado de Mato Grosso e também a nível de Brasil. Inicialmente, Maurício Munhoz, muito bom dia, seja bem-vindo, também as boas-vindas aqui ao Josian Benício e aqui o estúdio também da 87. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, bom dia a você, bom dia a todos. Maurício, como é que você avalia hoje o estado de Mato Grosso? Qual é a sua avaliação da situação econômica do país neste ano de 2025, que foi um ano um pouco turbulento? Bom, para começar pelo país, a gente tem que ser muito racional, né? O país está vivendo uma estabilidade econômica, a gente não está vivendo uma crise. A inflação está sob controle, embora em alguns setores está aumentando, mas a inflação de alimentos, por exemplo, ela está sob controle. Tá? E nós vivemos no país o chamado pleno emprego, muito próximo disso. Em Canarana, com certeza. Canarana, no caso, a gente vai chegar em Canarana, mas Canarana é uma dinâmica econômica muito acima da média. Mas no Brasil também o desemprego está sob controle também. Então a gente tem algo de ruim, como os juros altos, tal, mas vamos ser racionais, né? A economia está realmente bem estabilizada. O Mato Grosso, ele é o estado, talvez, o que mais cresça no país, por conta do agronegócio, e então ele vem com esse ritmo há muitos anos. Mesmo em crises que o país atravessa, o Mato Grosso passa aquém, porque a economia do agro segura. E Canarana, que é o nosso caso aqui, aí a gente vê uma exceção à média, porque aqui a economia está crescendo demais, né? Isso aí eu que sou de fora, andando aqui no centro da cidade, você não vê lojas com placa aluga-se, vê poucas. Né? Numa cidade que não tem essa economia dinâmica, você passa no centro, você vê aluga-se. São características de cidades estagnadas. Aqui não. Sim. Aqui a gente vê o progresso nas construções, seja elas residenciais, eu andei aqui pelos bairros, muita construção de residências, inclusive de bom padrão, né? E também de galpões, que significa que é o comércio, o serviço, a indústria. Estive ontem lá na indústria de etanol, que é realmente uma planta industrial incrivelmente grande, né? Isso tudo está se somando à já grande produção agrícola que tem aqui, a soja, o gergelim. Então a gente vive aqui em Canarana um boom, uma explosão da economia crescendo muito, enquanto o estado também cresce, mas num ritmo menor do que Canarana, e o Brasil, eu diria que está estável. Ele não está crescendo muito, mas ele também não está em crise. Certo. Maurício Munhoz, o senhor como professor de economia, né? A região do Vale do Araguaia, ou seja, Canarana, que se inclui na região do Vale do Araguaia. Aqui a nossa região sempre foi vista como o Vale dos Esquecidos, né? Um peste que trazia denegria até a nossa imagem. Hoje estamos sendo vistos já como o Vale da Prosperidade. Canarana, que vem se despontando como um município muito pujante, prova disso é a crescente vinda de pessoas que estão investindo aqui no nosso município. O que o senhor atribui a essa ascensão da economia? Bom, sobre isso a gente estava conversando ontem com o governador Pivetta, que esteve aqui, e o prefeito Wilson Miguelin, né? Que você colocou, é isso aí. O Estado via aqui como, não só o morador daqui via como Vale do Esquecido, mas o Estado também via o Araguaia como um todo, como uma região assim, esquecida. Ninguém falava sobre isso aqui, a não ser como indicador negativo, de pobreza, de economia estagnada. E isso começou a mudar há pouco mais de 10 anos, quando aqui virou uma fronteira agrícola. Né? A partir da entrada da agricultura em grande escala, esse eixo Canarana e Querência é um eixo que mais cresce no país. Tá? Não é só aqui no Mato Grosso,
porque houve um boom realmente a partir da agricultura, né, como a soja especialmente, mas milho e aqui no caso gergelim, mas hoje já está passando essa fase também. Essa fase da agricultura já está ficando para trás aqui em Canarana e está virando uma economia industrial. Tá isso que eu estava dizendo para o Piveta ontem, tá? Até fiz um vídeo falando sobre isso, tão impressionado que eu fiquei com a indústria aqui do etanol. Falei, então Canarana está vivendo aquele modelo econômico que é o que dá progresso, sabe? Indústria, porque a agricultura ela é importante, foi importante para Canarana, deu um salto, agora está entrando num outro salto, que é a indústria. Então, quando você vê isso acontecer, você fala, poxa, essa economia ela é forte realmente, porque a indústria ela emprega, ela paga mais em média e ela gera uma atividade econômica paralela. Para abastecer essa indústria aqui vai ter que ter muitas outras atividades. Tá? Pense, por exemplo, comida, assistência técnica para as máquinas, engenheiros que virão morar em Canarana. Pense nessa soma que as indústrias trazem para uma economia local. Então, eu estou vendo com os olhos de fora, vocês que moram aqui, assim, para vocês não é tão impactante, porque a indústria, vocês viram desde começar a construção, hoje ela está ali, parece algo incorporado ao ambiente de vocês. Mas para mim que vim aqui, eu fiquei chocado, cara, com aquela indústria enorme assim, lá em cima de Canarana, né? Então mostra uma realidade muito animadora. Sim. Maurício, como a gente já anunciou no começo, o senhor também como sendo um professor de economia, a questão do agro, nós estamos num evento voltado para o agro. A gente comentava com outras pessoas aqui que são do agro, que o agro está fazendo a sua parte, está trabalhando, está buscando tecnologia. A Meta Consultoria Agrícola, juntamente com a sua equipe, também leva tecnologia para o homem do campo. Tudo isso, esse conjunto. Temos aí um ano que está prometendo ser um ano muito produtivo, porém o agricultor está vendo que o seu produto não vai conseguir alcançar um preço justo. Essa questão de comercialização internacional, como é que você vê essa falta talvez de uma política econômica mais voltada para o agro? Bom, de fato, né, por exemplo, a soja, ela é uma mercadoria, uma commodity que o preço não é estabelecido aqui, né? Sim. O produtor não tem condições de falar, eu quero tanto da minha soja. O preço é estabelecido lá nos Estados Unidos, em Chicago. Então, começa por aí, né? A gente é muito dependente de preços externos. A política agrícola que é importante, né, o Estado, o governo federal implementar, é de diminuir os custos de produção, né? Porque assim, o governo federal não tem condições de definir preços de venda da soja, ponto. Mas ele tem condições de ajudar, né, incentivar, inclusive, tecnologias, porque tecnologia significa a diminuição de preço. E o Dinetec, eu vejo ele com esse papel, né? Eu estava dizendo como que as empresas estão participando do Dinetec. Está vendo o BASF, a MAGE, poxa, cara, as locais, como a Agrícola Ferrari, elas estão participando. E é o que elas querem, como você fala que eles estão preocupados com o preço, né? A margem está muito minguada. A tecnologia ela vem para ajudar. Quando você desenvolve um insumo mais barato, você está ajudando a diminuição do preço, é isso que precisa acontecer. Então, o governo federal tem que voltar os olhos para esse sentido. Eu também fui superintendente federal do MAPA, aqui no Ministério da Agricultura, tá? Eu senti muito esse drama dos agricultores, que realmente são, poxa, o que segura o país, né? O que está segurando o país é a agricultura, e é preciso que eles recebam mais incentivos, com certeza. Tá ok, nós estamos conversando aqui com Maurício Munhoz, ele é um professor em economia, também atuou no governo, na gestão passada do governador Mauro Mendes, como secretário de Ciência e Tecnologia. Qual é a sua avaliação, Maurício Munhoz, da atuação do governo do Estado, das obras que o governo vem desenvolvendo no nosso Estado? Ou seja, o governador Mauro Mendes, ele é um governador que foi muito atuante e que trouxe desenvolvimento para o Estado. Olha, eu tive o prazer de trabalhar com o governador Mauro Mendes desde a transição, né? Depois, assim que ele assumiu o primeiro governo, eu fui secretário adjunto da infraestrutura dele. E depois eu virei secretário de Ciência e Tecnologia. Mas, assim, ele pegou um Estado que não tinha capacidade de investimento.
Tá, o governo anterior, tá bom que a economia era outra, mas o governador Mauro Mendes ele fez a lição de casa, que foi enxugar custos, né? Ele trabalhou muito nesse sentido. Ele extinguiu secretarias, ele fez um enxugamento que permitiu o Estado ter capacidade de investimento. Então, isso que o Araguaia está vendo, e ontem o governador Pivetta falou, ele falou assim, 30% dos investimentos do Estado estão sendo feitos aqui no Araguaia, no Vale do Araguaia como um todo. Tá? Seja em rodovia, seja em pontes, seja em escolas e tal. Então, é uma correção histórica, né, que o governo Mauro está fazendo para a região do Araguaia, que também está com sua dinâmica própria de crescimento. A gente falou, a agricultura ela cresce por iniciativa própria, mas o governo tem ajudado quando ele está resolvendo a questão das rodovias, né? Ontem foi falado da 109, da 158, são várias alternativas, inclusive, e o governo está participando de todas elas. Então, hoje o governo está com capacidade de investimento. Os primeiros anos, como eu disse, eu estava lá como adjunto de infraestrutura do Mauro, gosto muito dele porque ele tem essa visão empresarial das coisas. Aliás, é uma visão que o Wilson Biguelin está implantando aqui também. Tá? Eu vejo ele muito nessa linha de ser um gestor que trabalha com números, mas que é realista, né? Ele está segurando as pontas para ter capacidade de investimento. Isso foi o que o Mauro Mendes fez. Tá ok. Eu quero agradecer aqui a presença do Maurício Munhoz, professor de Economia, juntamente com o Josian Benício, que é assessor de comunicação da Prefeitura Municipal. Agradecer por essa oportunidade também de ter aqui a sua presença e trazer essas informações. E deixo o microfone à sua disposição, caso o senhor queira comentar algo mais que de repente eu não perguntei. Fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade sua, do Josian, da equipe toda aqui do DNTEC, da Prefeitura Municipal. Mas tem uma coisa assim que eu tenho feito esse alerta aqui, cara, que é outra coisa que me surpreendeu, que a cidade, o município de Canarana, se você pegar na estatística, na verdade, se você pegar o dado do IBGE, aponta aqui com uma população de 25 mil habitantes, foi o último censo, estimado para 28 mil agora. Cara, isso não é realidade. Isso não condiz com a realidade. A cidade aqui, o município, não tem menos que 40 mil habitantes. Cara, eu rodei aqui os bairros, eu fiquei fazendo isso, eu vi que tem, olha, quase 11 mil imóveis ativos, pagando IPTU. Se é 11 mil, vamos colocar 3 pessoas por residência. Tem casa que mora 10, tem casa que mora 1, mas vamos colocar 3 por residência, uma estimativa baixa. Já seria 33 mil imóveis ativos. Tá? Daí você não conta os distritos. O distrito não é imóvel ativo, não paga IPTU. Você não conta as aldeias indígenas, que pelo que eu sei tem mais de 2 mil indígenas vivendo aqui. Então, tem quase 40 mil habitantes e o município está recebendo todas as verbas federais, seja do ICMS, seja do FPM federal, baseado numa população de 28 mil. Ou seja, a prefeitura de Canarana está pagando um preço muito alto por um erro dramático do IBGE. Sabe? Não tem como aqui ter 28 mil habitantes, eu diria que é impossível, tem 40 mil no mínimo. Então, só para a população que está me ouvindo entender que a prefeitura está pagando um preço alto por isso, tá? Está recebendo muito aquém do que deveria estar recebendo se tivesse uma estimativa, um censo correto. Então, era esse alerta que eu gostaria muito de deixar para todo mundo aqui, para essa reflexão, tá? Muito interessante, Maurício, a sua colocação, e isso é um dado muito interessante, né? A gente fica até bastante lisonjeado em saber que nosso município está com essa crescente, né, de população, e assim, isso, como o senhor está mesmo um professor de economia, tem essa visão econômica do município, é interessante que as autoridades busquem essa correção para que o município, como o senhor mesmo disse, não venha a ficar sofrendo essa disparidade de repasse de recursos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, o Josian Benício também aqui com a gente, muito obrigado mais uma vez, e estamos sempre à disposição, aí caso volte novamente a visitar o nosso município. Muito obrigado a todos.